vocês? Uma alegria poder estar aqui para mais um episódio. E hoje você já deve ter visto aí no tema, tá bem bacana o nosso bate-papo. É sobre coisas incríveis. E para falar de coisas incríveis, como viver coisas incríveis em 2023, eu convidei um amigo, pastor, teólogo, pai do Davi, do Benjamin, esposo da Lu, que todo mundo já conhece, que é o pastor Guto, pastor Augusto Menino. Muito bem. Alegria estar aqui, Tati. Alegria estar aqui com essa turma também abençoada, né, do nosso canal. E vamos viver, né, coisas incríveis nesse ano. Já começamos muito bem, né, o nosso podcast 2023, né? Isso aí. Inaugurando aí com a Edmeia. Que benção. Ela é uma mulher de Deus, né? Muito bom. Gente, vocês... a gente já bateu tanto papo antes, eu adoro conversar com o pastor Guto. Pastor Guto é didático, a gente vai batendo um papo e se aprofundando aí nos conceitos. Um Google, não é um Google igual o pastor Hélio, que já vai exatamente no... É um outro modelo de Google. O pastor Hélio, né, assim, você fala o texto, ele fala o endereço, assim, exato, né? Uma benção conversar com vocês dois. Pastor Hélio vem em breve aí com a gente também. Mas hoje a nossa ideia, gente, era falar um pouquinho sobre como viver coisas incríveis, baseado num texto bíblico de Josué, né? Quando Josué fala, quando Deus dá uma instrução, né? Uma palavra para Josué, em Josué capítulo 3, versículo 5, Josué diz ao povo, na verdade: purifiquem-se, pois amanhã o Senhor fará grandes maravilhas entre vocês. E aí, pastor, eu queria que você falasse para a gente um pouquinho como é que esse texto fala ao seu coração e como que nós, nessa geração, em 2023, podemos trazer ele para a nossa realidade. E assim, quando eu pensei, antes de devolver a bola para você, quando eu pensei nesse texto, sabe, gente? Porque eu imagino que todos nós, ninguém acorda de manhã e fala assim, hoje eu quero ter um péssimo dia. Que 2023 seja um ano pesado, ruim. Ninguém faz isso. Por mais negativo, ou passando por uma situação difícil, ou um perrengue que alguém possa estar vivendo, ninguém faz isso, né? Então, como a gente vive coisas incríveis? Nós somos conduzidos, né, Tati? Pegando essa palavra sua aí, conduzidos a viver coisas incríveis, assim, a viver coisas maiores. Nós somos conduzidos pela esperança. A esperança nos impulsiona. Eu creio muito nessa mensagem de esperança da palavra. A palavra nos conduz a um futuro de esperança, né? E quando você fala de 2023, eu acho que essa é a sensação da maioria das pessoas, né? De que nós queremos, sim, viver um ano de coisas incríveis, um ano de coisas especiais. Eu confesso para você que esse ano está um pouco diferente para mim. Eu não sei se é porque eu tirei férias num período que eu não costumo tirar, mas a sensação que eu tive quando terminou janeiro, eu compartilhei isso com a célula, eu compartilhei isso com algumas pessoas, é que o ano já tinha corrido assim 6 meses, assim, sabe? De tanta coisa que já aconteceu, de tanta coisa que no mundo, em termos global mesmo. Não dá nem com cara de início de ano, né? Já tá com cara de meio. Eu tive essa sensação, compartilhei com algumas pessoas e as pessoas falam assim, pastor, eu também estou com essa sensação, bateu. Falei, então não é só comigo. Mas não, na época a gente estava apenas terminando o primeiro mês desse ano, né? E eu acho que essa palavra de Josué, essa é uma palavra norteadora, sabe? Santifiquem-se. E aí, quando a gente fala de santificação, a gente fala de uma vida consagrada, de uma vida rendida, porque amanhã o Senhor fará maravilhas. No meu entendimento, primeiro ali, é uma espécie de convite a uma preparação, um posicionamento para viver aquilo que Deus já preparou. Então, Deus já havia preparado um futuro para aquela geração e Josué está convidando esse povo a um posicionamento. Se a gente continuar lendo os capítulos posteriores, você vai ver uma série de coisas que eles fazem
em resposta a direções de Deus, de posicionamento e preparação. Então, a circuncisão daquele povo, que eles não eram circuncidados ainda por conta é o povo que nasce no deserto. Eles celebram a Páscoa, porque eles não haviam participado da primeira Páscoa antes de sair do Egito. Há uma série de instruções e de direções de Deus antes, no caso ali do contexto do texto, da tomada de Jericó, que é propriamente o início da conquista da terra prometida, que já havia sido liberada há muito tempo. Seria correto a gente dizer, então, que ele está fazendo um convite e que tem uma condição para participar do processo. A gente poderia trazer isso para a nossa realidade hoje, assim? Para viver as coisas incríveis que já estão na lista de Deus, nas promessas. A gente precisa, então, se preparar. Eu digo preparar porque ele fala amanhã, né? Sim. Santifique-se hoje no processo, porque amanhã, como fruto disso que você vai fazer, você vai receber, está pronto para receber, né? É uma direção, assim, é uma direção para a vida. A Bíblia fala muito desse processo de semeadura e colheita, né? E para mim é uma preparação para a vida. Josué, ele é como se ele dissesse assim, olha, a vida rendida, a vida santificada, a vida consagrada, ela tem a sua colheita. Você vai viver algo que Deus preparou. Eu nem consideraria tanto uma condição, porque a gente não está... nós não condicionamos Deus a nada, né? Mas eu diria que, sabe, aquele caminho que é o caminho que Deus estabeleceu. Eu preciso estar nesse caminho que Deus estabeleceu. É o básico, né? Eu preciso. Não tem como eu viver o que Deus tem para mim e estar numa rota totalmente distante daquela que Ele estabeleceu, daquela que Ele deu. Então, Ele deu instruções claras para esse povo. É como se Deus estivesse conduzindo esse povo para o futuro que Ele havia preparado, né? Porque os planos dele são maiores. Então, eu preciso estar nessa rota. Inevitavelmente, é uma rota no caso do texto, né, de consagração, de santificação, até para perceber e discernir para onde Deus está apontando. Aproveitando esse lado que eu percebo, não sei se faz sentido para você esse elogio, assim, que é muito de verdade, que é a minha perspectiva, de que eu vejo em você uma pessoa muito didática, assim, que traz a palavra para a prática. Eu gosto muito disso, porque, às vezes, tem uma certa dificuldade em tangibilizar o espiritual, né? E as pessoas ficam muito espirituais e filosóficas, mas na hora de ver a vida, a prática não está coerente com aquilo que às vezes a pessoa até se percebe, né? Então, quem está nos ouvindo, trazendo esse comando aí de Josué para a nossa vida hoje, para 2023. Bom, eu quero. Você está em casa, levanta a mão. Não, eu quero viver coisas incríveis em 2023. O que é? Primeiro, eu acho que o que é se santificar, né? Aqui na versão está purificar, santificar, para viver coisas incríveis. O que a gente tem que fazer? Eu sei que não dá para pegar as coisas do Senhor e botar numa caixinha, né? Mas um passo a passo, de repente, para quem? Ou para quem está começando na fé, ou para quem já é antigo com o Senhor, mas às vezes de tanta informação, quer voltar para o simples, para o básico. O que eu tenho que fazer para ter uma vida santificada? Eu acho que a gente tem, às vezes, um conceito errado, e eu falo isso por mim mesmo também, que já tive um outro entendimento, de que a santificação tem a ver com algo que eu faço. Então, para que Deus realize alguma coisa. É como se fosse da terra para o céu, né? Para a gente fazer uma analogia aí. Para mim, no meu entendimento, santificação é do céu para a terra. Primeiro, é uma obra que Ele faz. Eu não consigo me santificar. Wesley falava da graça santificadora, que é uma ação de Deus em nós. Mas a ação de Deus, ela me conduz a uma vida santificada. E essa vida santificada, ela é revelada, ela é expressa a partir de uma vida contínua nele. Quanto mais eu estou próximo, quanto mais eu me abro, quanto mais eu me aproximo, quanto mais eu me deixo e me permito ser atraído por esse chamado, por esse convite, por essa graça, mais
a santificação dele é expressa na minha vida, né? Eu sou tomado dele. Então eu poderia traduzir isso numa palavra, constância. Constância, claro, dia a dia. Constância de quê? De vida com ele. Eu costumo dizer o seguinte: a pessoa ela está precisando perseverar na sua vida. Leia sobre perseverança. Busque sobre esse tema, interaja com isso, muito mais ou até mesmo antes de praticar. Porque o nosso problema é que a gente está focado na prática em si. Mas a prática em si é fruto do que eu penso. É fruto do que está dentro de mim. É de dentro para fora. Nunca de fora, não é nunca de fora para dentro. Existem coisas que são formadas de fora para dentro. Mas de dentro para fora é muito poderoso. Então, como me santificar? Constância. Então eu preciso buscar mais isso. Então eu vou fazer ter um tempo devocional todos os dias, de qualidade, ter um tempo com ele. Então eu vou ter tempo na igreja, de culto, de vivência da fé. Então eu vou estar numa célula. Então eu vou ter um ritmo de leitura da palavra, sabe? De decidir mesmo viver isso, de decidir fazer isso como um hábito, como uma constância, começando pequeno, às vezes com pouco tempo, poucos capítulos. Então eu vou investir nisso, investir em cursos, investir em capacitação. Entende? A santificação não tem a ver com um esforço simplesmente, porque às vezes essa palavra carrega um peso para as pessoas, né? De santificação, de santidade. Então eu tenho que fazer um esforço para dizer não ao pecado. Quanto mais eu sou absorvido por esse Deus, por essa vida com Ele, isso flui. Então as minhas decisões, elas não são tomadas a partir de circunstâncias, mas a partir de quem eu começo a ser transformado. Flui, sabe? Tem coisas que eu tomo como decisão na minha vida, não tem a ver com simplesmente um esforço, mas tem a ver com quem eu sou. E eu fui formado nisso. Então, para mim, esse processo de santificação é uma resposta a esse convite com ele, sabe? Eu penso que, resumindo o que você estava dizendo, com a ideia dessa coisa de não focar tanto nesse esforço para não pecar e focar nele e estar perto dele, eu vejo que quanto mais perto de Deus, mais longe do mal. Isso. Então, às vezes, eu não preciso nem focar no estar longe do mal. Se eu focar em estar perto de Deus, inevitavelmente eu já vou estar mais afastado do mal, e isso, então, se santificar. E aí eu acho que uma coisa importante, que tem o outro lado da história, é que nós acabamos pecando. E eu tenho que entender que essa graça também é uma graça perdoadora. Então eu não posso me resignar diante desse erro e achar que é normal. Não, tá tudo bem, ele perdoa. Legal. Nosso Deus cool aí, né? Legalzinho, tal, beleza. Mas eu não posso me escravizar. Sim. Em ficar assim, nossa, pequei, agora, né? Não tem mais chance. Então não vou nem tentar de novo mesmo. Sabe? Eu tenho que entender, como você falou, é a vida com ele. A vida com ele eu gosto muito da relação com os filhos, né? Então, os meus filhos me ensinam demais. Eles erram, mas eu sou pai. Então, quando eles falam de uma forma comigo, quando eles muitas vezes pedem desculpa, ou reconhecem o erro, ou falam de uma forma diferente, meu coração já amoleceu completamente. Eu como pai, não os livro das consequências dos erros que eles cometeram, de desobediência, diz assim, não, você fez, tem que... Né? Fez a bagunça que não era para fazer, né? Então não é essa fase por enquanto, né? Fez a bagunça que não era para fazer, tem que arrumar, tem que fazer isso. Mas o meu procedimento com eles não é um procedimento escravizador, de ficar ali, sabe? Não, é acolhedor. Sim. É descomplicar, né? Quando você traz essa analogia dos filhos, Jesus fazia isso, né? Sim. Ele trazia... Que a parábola nada mais é que coisas do dia a dia, do cotidiano, da realidade daquelas pessoas, isso. né? Para descomplicar realidades espirituais complexas, que a mente não dá conta. E aí dá aquela bugada, né? Sim. E aí a gente precisa voltar para o simples. Então,
Eu acredito que uma das coisas incríveis que o Senhor quer fazer em nós, e por meio até do podcast, é descomplicar. Porque às vezes um bate-papo desse, a gente, de repente, tá tirando um nó. Sim. Que está impedindo alguém de prosseguir e ficar estagnado, resignado, Sim. por conta de uma questão mal resolvida ali na sua crença, né? Sim. E o devocional vai fazer isso, o culto faz isso, pela Sim. própria manifestação da Sim. presença. A célula faz isso bem demais, é. na troca que Sim. acontece na célula, né? E outra, pessoas, né? Porque, falando da célula, nós precisamos de pessoas. O processo de consagração, de santificação, de vida com Deus, não é um processo solitário. Eu afirmo isso categoricamente. Nós nunca conseguiremos viver a vida que Deus tem para nós sozinhos, de uma maneira solitária, isolados. A solitude não é sinônimo de solidão, sabe? Então, uma coisa é eu ter tempo a sós com Deus, mas isso me leva a me conectar com pessoas. Pessoas são fundamentais para o nosso destino, para o nosso futuro e para a nossa transformação, sabe? Para a nossa mudança. Nós recebemos feedbacks com pessoas. Nós somos exortados, nós somos aperfeiçoados, nós recebemos consolo, somos abraçados, somos impulsionados. Então, acho que a questão da célula, ela entra aí muito nisso, porque o fundamental da célula, além de tantas coisas que acontecem, me coloca em contato com pessoas, sabe? Me coloca em contato com gente, né? A gente respira. Eu estou morando numa casa onde a sala é um pouco menor de onde eu estava, e vai um número maior de gente, já enche a sala, assim, sabe? Né? Então, não tem como, você está do lado, assim, encostado, né? Ontem eu tive célula e caramba, a sala estava lotada de gente, lotada, não cabia mais ninguém ali, né? Gente sentada no tapete, gente de pé, mas isso me põe em contato com as pessoas. A célula tem esse poder. Sim. Então, um processo de santificação não é isolado. Não é eu ir, não é eu ir para o monte, ficar lá e não, estou em processo de santificação, né? Estou isolado do mundo para me santificar. Algumas pessoas entendem assim, mas não é o modelo de Jesus. Sim. O modelo de Jesus ele tem momentos a sós, mas boa parte da sua vida é com pessoas, é com gente. Olha que interessante o que você falou, nem estava no nosso script. Aqui a gente não tem muito script, não, mas a gente conversa só um pouquinho antes. Mas esse depois muda tudo, né? Esse não estava com essa vertente, assim, né? E eu tenho uma coisa que eu falo, acho importante a gente citar, que às vezes quando a gente não está bem, seja por estar passando por alguma luta, algum desgaste, alguma exaustão pós-luta, há uma tendência nossa de querer ficar mais recluso, mais quietinho. Sim. Ou mais você e Deus, ou mais Sim. você e a sua amargura, dependendo da maturidade espiritual de cada um. Mas eu digo para os discípulos que a gente tem a oportunidade de estar junto liderando, assim, se você não está bem, aí é que você tem que vir na célula. Porque às vezes a pessoa fala assim, eu não estava bem, então eu não fui na célula. Não, aí é que você tem que ir. O dia que você estiver muito bem, você pode até não ir. Sim. Vai para transbordar. Mas aí é que... E eu tenho me desafiado a isso, né? A gente passou por um período de férias e eu passei por alguns desafios, algumas lutas que depois que a gente viu o milagre, Deus agiu, eu tive algo que foi bem diferente dessa vez. Eu tive uma exaustão pós-guerra, sabe? E eu demorei a me recuperar. E uma das minhas atitudes, uma das minhas decisões, você falou sobre decisão aqui, né? Decisão é voltar com a minha célula. Mesmo sendo a líder. Não no sentido de achar que eu tenho que dar conta com o peso do esforço. Mas de pensar assim, a palavra que vai me reanimar e essa troca com as pessoas é que vai me... Não, isso traz um respiro, foi né? na hora, pastor, foi no mesmo dia. Eu já saí da célula com ânimo novo, com outro brilho nos olhos. É impressionante, né? Sim. A célula, ela dá nos oxigena, né? Mas o que é isso? Além da palavra, obviamente, que está em torno da palavra, uma reunião, não é uma reunião qualquer, não é uma reunião de amigos, não é uma reunião para bater papo. Tem isso, mas a palavra dá sentido à célula. Mas, além disso, são pessoas. Sim. Pessoas trazem oxigênio para nós. Sim.
E é interessante que nesse processo de se santificar, né, às vezes você vai despretensiosamente. É ruim dizer isso, porque a gente nunca deve ir despretensiosamente para um encontro onde a palavra de Deus está sendo pregada. Mas, de repente, você vai sem grandes expectativas. Sim, claro. Né? Principalmente se você está exausto. Sim, se você está cansado, claro. né? E foi interessante que essa semana mesmo a gente teve um encontro de um aniversário que nós fomos em torno da palavra. Várias pessoas trouxeram um tema, uma palavra, uma oração, um louvor. E antes de eu ir embora, uma irmã falou assim, eu tenho achado você abatida, cansada. E não estou falando de mim não, já, sabe, gente? É só para trazer realmente, para a gente aplicar, né, na nossa vida, você que está ouvindo aí. E aí ela falou, vou chamar uma irmã aqui para orar com você. E aí tinha uma irmã já indo embora, e ela disse assim, vem cá, fulana. Ela, meu marido já está mandando o carro, manda ele esperar. E chamou ele e elas oraram. E essa irmã que orou, que é a que já estava indo embora, ela não sabia nada que estava acontecendo, não havia verbalizado nada. E aí ela orou. E Deus revelou na oração detalhes específicos. Ele me deu palavras de comando que era exatamente o que eu precisava para sair ou para começar esse processo de saída daquele estado de exaustão que eu estava. Então, às vezes, a gente se isola achando que vai se recuperar no descanso isolado. E a santificação, a gente receber realmente aquilo que a gente precisa do Senhor para viver coisas incríveis, vai se dar numa mão estendida de alguém que está ali e às vezes nem sabe da sua história. O que mostra essa questão aí da palavra, porque por meio da oração de alguém. Palavras que foram liberadas, ela usava palavras de Deus, né? Textos bíblicos, que foram que me reanimaram para eu viver coisas incríveis, né? Isso é interessante, né? Que você toca aí nessa questão da palavra. A palavra transforma. Nenhuma palavra que nós liberamos sobre as pessoas, elas têm o alcance que a palavra tem, sabe? Nós conseguimos animar pessoas, né? A gente dá uma palavra, a pessoa fica animada, tal. Palavra que eu digo assim, de incentivo, vai lá, continua, tal. São palavras que animam. Mas transformar realidades é só a palavra de Deus. Não existe nenhuma palavra que transforme realidades a não ser a vinda da palavra de Deus. Né? Então, a gente precisa da palavra. A santificação não acontece sem a palavra. Se a gente continua lendo o texto e percebe o livro de Josué, é palavra o tempo inteiro. No capítulo 1, você vê um monólogo, não é um diálogo ali. É Deus falando com Josué. Seja forte, seja corajoso. É Deus liberando sobre ele palavras, sabe? Porque havia um estado de medo, na minha concepção, de Josué, de não dar conta. Moisés havia morrido, né? O grande líder, referência, até hoje, é Moisés. Então, o que eu faço aqui, né? Onde eu me encaixo nessa história? E Deus vai lá, libera palavras. Então, a palavra de Deus, ela alcança lugares que nenhuma outra palavra, nenhum outro discurso é capaz de alcançar. Uau. Então, a gente falou basicamente oração, palavra e a presença, né? A gente vê nesse texto aqui a presença de Deus. E então, nesse processo de santificação. E o fruto, então, seria coisas incríveis. E eu estava refletindo sobre esse texto até hoje de manhã, antes de vir, e ele estava dizendo exatamente duas coisas que eu quero trazer para cá. Uma é o porquê que Deus vai fazer coisas maravilhosas. Porque tudo que Deus faz tem um propósito. Deus não faz nada assim, aleatório. E uma das coisas, quando você fala de Moisés, me traz à memória fortemente isso. Ele queria que o povo experimentasse do poder dele. Ele queria se revelar ao povo. Então, quando ele fala, vai para a beira lá do rio e a arca passa com eles em terra seca, que o texto faz referência a essa passagem, né, da travessia do Jordão, ele queria que o povo vivenciasse maravilhas, coisas incríveis, nessa tradução aqui está, grandes maravilhas, conforme havia sido nos tempos de Moisés. Então, eu creio que a gente deve buscar essa santidade, essa santificação, para viver coisas incríveis, não para o nosso próprio deleite, como a palavra já se refere, né?
mas para que Deus seja glorificado e as pessoas vejam a manifestação da glória dele na nossa vida e queiram também esse estilo de vida que só a palavra consegue nos alcançar. Isso é extraordinário, né? Sim, sim. É o testemunho, né? E você usou essa expressão, eu acho que essa expressão é fundamental, para que Deus seja glorificado. Esse é o propósito maior. O propósito maior não é eu ser abençoado. O propósito maior é Deus ser glorificado. E é claro, né? Deus sendo glorificado, né, no ambiente de milagres, claro, eu sou abençoado, lógico. Mas eu preciso entender isso, sabe? As coisas incríveis que vamos viver em 2023, para a glória de Deus. Não é o nosso nome, não é a minha vontade, não é a minha necessidade sendo suprida simplesmente, mas é a glória de Deus. Deus sendo glorificado. E aí que está. Deus é glorificado até mesmo em momentos em que eu não entendo muito bem para onde o rumo da história está caminhando. Porque às vezes o rumo da história caminha para um lado em que eu olho assim, caramba, Que é isso? que é isso que está acontecendo, né? Então, eu creio num Deus que rege a história e que algumas coisas ele permite que aconteça para mostrar isso, a glória dele, sabe? E às vezes a glória dele é mostrada na falta, na necessidade, no sentido em que na escassez, porque em momentos assim eu consigo perceber o quanto eu preciso dele, o quanto eu dependo dele. Você acha que ele faz isso, a gente conjecturando aqui sobre Deus, assim, até para impedir que a gente se torne vaidoso, que a Eu gente acho. se O orgulho torne... precede a queda, né? E a humildade antecede a honra. Provérbios diz isso. E humildade nada mais não é eu me diminuir. Humildade é eu reconhecer quem eu sou. E eu sou dependente. Então, humildade não é aquela história de eu andar com uma roupa rasgada, com um chinelinho no pé, e assim, olha que pessoa humilde. Não, humildade não é isso. Humildade é eu reconhecer quem eu sou. E eu sou diante dele infinitamente menor. Eu vivo para a glória dele, sabe? Então, eu não tenho dúvidas. Eu não tenho dúvidas, porque é o caso de Naamã. Naamã é curado. Eliseu nem sai para receber Naamã. Mergulha lá no Rio Jordão 7 vezes. Naamã fica doido. Como assim? Nem veio me receber? Nem me recebeu, nem botou a mão sobre mim, nem me recebeu. Nem fez do jeito que eu Os imaginava. rios de Damasco são infinitamente melhores, mais limpos, mais bonitos. Aí me manda mergulhar nesse... Não vou não. Aí entra o servo na história de Naamã. Senhor, se ele não tivesse pedido algo mais difícil, eu não faria. Ele só está te pedindo para mergulhar. Simples assim. Só mergulhar, sabe? É isso, é quebrar um pouco essa vaidade nossa, o orgulho. Deus trabalha por caminhos inesperados e perfeitos. Então Deus não vai fazer coisas incríveis, muitas vezes, da forma que eu estou esperando. Às vezes a resposta de Deus é mergulho no Jordão. Mas, Senhor, eu sou comandante do exército do rei da Síria. Sabe? Como assim mergulhar no Rio Jordão? Sabe? Então, antes de aplicar cura na lepra do corpo, Deus aplicou cura na lepra da alma. Sabe? Porque tinha um orgulho ali, tinha uma vaidade ali que precisava ser quebrada. Eu acho que coisas incríveis, acho que e o processo de santificação tem a ver com isso também. Tem a ver com quebrar algumas coisas que nós cultivamos, às vezes visão de mundo, às vezes ideias, pensamentos, e a palavra não tem compromisso com aquilo que eu acho que é certo ou que tem que ser dessa forma. A palavra tem compromisso com a vontade de Deus. A vontade de Deus expressa na palavra. Então ela não me conforta, ela me confronta. Sabe? E é claro, quando eu preciso de conforto, tem palavra de conforto também, mas é confrontador o encontro com essa palavra que não tem compromisso com o que eu estou sentindo naquele momento. Ela tem compromisso com a verdade dela. Sim. Os princípios da palavra, né? Exato. Andar por princípios e não Exato. por sentimentos, né? E vai viver coisas incríveis. Quando eu ando por princípios, eu vivo coisas incríveis, porque isso me leva ao futuro que Deus preparou. Né? Eu gosto desse tema, porque para mim ele tem a ver também com disciplina, no sentido, não do esforço que a gente já vem falando, que não é a ideia do que a gente quer trazer, mas no sentido assim, é não fazer o que eu estou com vontade, se aquilo for em dissonância com o
porque a palavra já disse para eu fazer. Então, vamos dizer que o povo quisesse ficar. E não quiser, não vamos atravessar o rio, não. Vamos ficar aqui mesmo. Vamos construir uma ponte. Não vamos... Vai que não para a água, né? Não, mas se o comando foi parar na beira e marchar, eles... É o que está escrito, né? Então, eu costumo dizer assim, lá na educação das crianças, ou na empresa, liderando, qualquer coisa. Gente, não é o que eu quero, não. É o que está escrito. Ah, mas aqui não pode, né? Às vezes algumas pessoas perguntam assim, vocês não fazem isso porque vocês são crentes? Eu falei assim, não, eu não faço isso porque está escrito que é para não fazer. Então, andar por princípio descomplica a vida. Sim. Descomplica demais. Você estava falando na questão da humildade, pastor. Eu acho que eu vou fazer um desafio. Tem um livro que está lá na minha lista lá para ler, mas está logo em cima. É um livro fininho, chamado Humildade, o caminho para a santidade. Vamos trazer ele para um próximo podcast? Sim, um tema bom. Porque dentro dessa coisa de descomplicar a vida, eu acho que essa palavra humildade, ela é bem mal compreendida de um modo geral. Sim. Eu até me coloco nisso, não estou falando de ninguém, não, estou falando de mim. Sim. No sentido de que às vezes a gente acha que uma coisa é humildade e não é. Sim. Ou aquilo que a gente acha que está sendo humilde, no fundo está sendo orgulhoso. Sim. Humildade é de dentro para fora, nunca de fora para dentro. Humildade é um posicionamento, não é uma roupa, não é uma aparência, sabe? Eu posso ter uma aparência humilde e ser extremamente vaidoso, orgulhoso, prepotente, soberbo, sabe? Então, a humildade não tem a ver com condição financeira, condição de vida, o bairro onde eu moro. Nós confundimos um pouco as ideias, né? A humildade, como eu disse, tem a ver com reconhecer quem eu sou e muitas vezes não usar do que eu tenho, sabe, mesmo que eu tenho, porque eu sei que, por exemplo, naquele momento eu vou estar num protagonismo, eu vou aparecer. João Batista, que ele cresça e eu diminua. Sim. A história de João Batista para mim é fantástica. João Batista, ele sai desse lugar de protagonismo. E foca no propósito, não né? sou eu, ele diz, não sou eu. Aí é uma vida humilde, não sou eu, não sou eu, é ele, olhem para ele, né? Não olhe para mim, não sou eu. Então, a humildade, para mim, está inserido nessa ordem de Josué. Sim. Porque a humildade me faz ouvir Deus. A humildade me faz ouvir. Então, santifiquem-se. É um processo que está incluído na santificação para mim. Então, a gente vê que eles viveram a promessa, né? Eles provavelmente não se santificaram, eles cumpriram as recomendações bíblicas, né? E aí, para nós hoje, né? Você falou da oração, da vida devocional, do culto, da busca pela palavra, da constância em buscar conhecê-lo. E aí se manifesta o inevitável, o fruto, que são as coisas incríveis, que foi a presença do Deus vivo. Me chama muita atenção que no livro de Josué ele usa essa expressão, né? O Deus vivo. Né? Você acredita que essa ênfase bíblica seja realmente para mostrar que era ele, o Todo-Poderoso, o Soberano, o Criador, que se manifestava ali no meio deles? Com certeza. Com certeza. Até porque você tinha crenças em outros deuses. Você tinha outros deuses. A própria geração ali vinha de outros deuses, né? Então, é uma amostra clara de que esse Deus é um Deus verdadeiro, é um Deus vivo, é um Deus que está presente e que opera sinais e maravilhas. É um pouco a caminhada que Jesus fez, né? Jesus caminhou em obras, né, para mostrar o poder de Deus, para revelar o poder de Deus. Então, essas obras revelam o Deus que a gente não consegue ver ou apalpar, mas a gente sabe, só podia ser feito por Ele isso. Eu terminei a leitura dos Evangelhos e comecei a leitura de Atos agora. E num determinado momento, os apóstolos eles são julgados por operar milagres, né? Então são lá levados ao sinédrio e entra lá um fariseu no meio desse julgamento, se não me engano é Gamaliel, que dá uma palavra assim: como é possível eles fazerem essas coisas se não for por meio de Deus? Como é possível?
ele ter curado, o julgamento era sobre aquele coxo sentado à porta do templo. Estava lá há cerca de 40 anos naquela condição. Como é possível, Atos capítulo 3, aquele coxo ter sido curado? Nós conhecemos aquele coxo há tanto tempo. Como é que ele pode ter sido curado se não fosse pelo poder de Deus? Então, vocês estão julgando esse cara, no caso Pedro, vocês estão julgando ele? Deixa acontecer. Se for de Deus, essa obra que eles estão pregando vai prevalecer. Se não for, vai se desfazer. Outros já se levantaram com outros movimentos, aí o líder morreu e eles se dispersaram. Nesse caso, o líder também morreu. E eles estão aí, deixa acontecer. Se eles se dispersarem, nós vamos ver que não tem nada de Deus nisso. Mas o fato é, aquele coxo foi curado. E agora, o que a gente faz com essa informação, né? Ele estava diante de coisas incríveis. Coisas incríveis. Quer dizer, o Deus vivo havia se manifestado ali. Sim. Né? Maravilhas. E quando o texto vai fazer referência a essas maravilhas, se a gente for à raiz da palavra, faz referência ao sobrenatural, ao extraordinário, ao... O que é aquela palavra que às vezes algumas filosofias usam? Ao transcendente. Não tem algumas palavras que parece que é própria de alguns movimentos, né? Sim, o transcendente. Transcendental, né? E eu me lembrei agora também de uma fala que o pastor Evander gosta de falar. Sonhos que só Deus pode realizar, né? Então aí você sabe exatamente como essa fala do livro de Atos. Como pode, se não foi Deus? Então, eu creio que Deus tem para nós, para esse ano, ele tem expectativas de realizar grandes coisas em nosso meio. Ele tem... Como um bom pai, eu tive uma experiência com o Senhor alguns anos atrás, quando eu estava grávida da Rebeca. Não sei nem se eu já contei aqui. E eu tenho um perfil, assim, eu sou meio intensa nas minhas coisas. Assim. E com o Senhor não é diferente. Então, eu sou intensa nas minhas orações, nas minhas expectativas acerca dele. E eu procuro canalizar isso para o lado bom. Para perseverança, para a busca dele, para a constância. Porque se deixar a carne, ela vai para um lado da teimosia, o ego precisa ser lavado para a gente ficar cheiroso na presença do Senhor e usar essa energia. Acho que como todo mundo, né? Aquilo que pode te derrotar, se você canalizar para o lado bom, vai te promover. E aí eu estava diante de Deus, buscando a Ele. E eu, na minha oração, queria uma menina. Queria muito uma menina. Era tão forte aquilo no meu coração. E eu pedi a Deus, se não for para ser uma menina, tira isso do meu coração, porque era muito, assim, intenso o meu desejo. E aí, eu perguntei um dia para ele, o senhor pode me falar se vai ser uma menina? E aí, ele falou claramente comigo. Eu estava penteando o cabelo, assim. Ele falou claramente, assim, veio dentro de mim aquele texto bíblico que falou, se vós que são maus sabe dar coisas boas aos seus filhos quando eles pedem, né? Quem dirá eu? O que eu não posso te dar quando você me pede? E é fantástico de ver, eu estou falando isso por causa da expectativa de Deus a nosso respeito. Ele é soberano, ele tem os planos dele, mas às vezes a nossa vontade coincide com aquilo que ele quer fazer. E eu creio que ele quer fazer coisas incríveis. E o meu filtro para não permitir que o meu coração cresça é aquele texto que diz que ele opera em nós tanto querer quanto realizar. Então eu falo, Senhor, lava o meu coração, santifica meu coração, purifica o meu coração, para que só prevaleça o querer que tenha concordância com a tua vontade. Com a tua vontade. Exato. Vamos viver coisas incríveis, então? Amém. Vamos sim, em nome de Jesus. Maravilhas, promessas. Ainda já nesse final, a gente ficou muito na primeira parte da santidade. Falamos um pouco do meio, que era a presença do Deus vivo e tal. Para a gente fechar, as promessas, assim, na sua vida cristã, na sua vida como pai, como pastor, quais são as promessas que mais vêm a seu coração? Isso a gente não combinou, mas... A gente que anda com o Senhor sempre tem aquilo no coração, né? Quais são as promessas que mais te impulsionam a levantar da cama, a permanecer, a prevalecer, a ir para um próximo ano? Acho que, de acordo com as fases, a gente vai mudando as âncoras das promessas, né? E eu falo isso porque
isso aqui é uma referência, grandes maravilhas, era a manifestação do sobrenatural que já havia sido prometido ao povo. Sim. E Deus tem promessas para nós nesse ano. Eu quero te ouvir, porque a gente tem escutado muitas narrativas de medo. Foi um ano de troca de política, né? Foi um movimento muito polarizado. Então, independente se a pessoa estava feliz ou não com o resultado de uma eleição, gerou medo de um modo geral por conta da polarização. Então, mais do que nunca, a gente renovar as nossas esperanças e as promessas se faz necessário. Porque o nosso governo não está em Brasília, né? Sim. Nosso governo está no alto. Sim. Eu fico muito ligado para onde Deus está apontando, sabe? É inevitável eu pensar a vida a partir da minha realidade, do meu contexto, que envolve família, envolve igreja. Eu não consigo pensar diferente. Eu não costumo compartimentar a minha vida. Eu tenho esse entendimento. Acho que cada um tem um pouco de visão pessoal nisso. Mas eu não acho assim aquela ideia de Deus em primeiro lugar, família em segundo lugar, trabalho em terceiro lugar, igreja, sabe? Aquela compartimentalização, né? Para mim, tá tudo ali. Sim. Deus está no centro, dele emanam tudo. Eu creio assim dele também. Emana tudo. Então, quando eu penso em igreja, a minha família está nisso. Quando eu penso em vida profissional, em olhar para o que está acontecendo no mundo de uma forma toda, eu sou afetado. A vida espiritual é afetada, a emoção. Para mim, isso tudo está claro, muito claro. E uma coisa que eu tenho ouvido de Deus assim nesse tempo é a promessa de uma igreja que está sendo forjada em dias difíceis, sabe? De uma igreja que está sendo levantada, e eu faço parte disso, nós fazemos parte disso, a viver aquilo que é princípio, que é básico para nós, e não abrir mão disso. Então, por exemplo, nós falamos aqui sobre perseverança, falamos aqui sobre santificação, falamos aqui... Para mim, isso tudo é uma direção clara de promessas de uma vida que ele tem para mim, de uma vida que ele tem para nós. Eu não costumo me ligar tanto a coisas concretas, assim. É uma questão muito pessoal, mas coisas concretas. Então, esse ano eu vou conquistar isso, ou vou buscar exatamente isso, né? De uma forma mais material, concreto, né? Eu tento me ligar assim mais à frequência, né? Para onde que ele está nos impulsionando, para onde que ele está levando, qual é a palavra norteadora, qual é... E ele tem me levado muito a isso, sabe? A essa ideia de que ele está forjando um povo, ele está forjando uma igreja, ele está, antes de viver um tempo onde ele vai cumprir algumas palavras específicas sobre a igreja, ele está levantando um povo, está revelando algumas coisas para esse povo, e nós vamos ser forjados em dias bem desafiadores, como a gente já tem vivido, né? Não só a nível Brasil, mas global. Então, é esse povo que vai prevalecer, é esse povo que vai permanecer. Ele me deu um texto há pouco tempo, Romanos capítulo 5, que fala para nos gloriar na tribulação, e essa tribulação vai produzir perseverança, essa perseverança produz um caráter aprovado, e o caráter aprovado esperança. Olha só, quanta coisa para chegar na esperança. Da tribulação para a esperança, sabe? Então, essa é uma palavra que tem norteado a minha vida nesse ano, né? Tem norteado meu coração nesse ano. Então, para chegar na esperança, eu passo pela tribulação. Eu passo tribulação no sentido, às vezes a pessoa se assusta com essa palavra, né? Mas tribulação pode ser qualquer coisa que tenta, sabe, que me impede, muitas vezes, uma pressão,
né? Não precisa ser uma coisa, né? Ruim. Necessariamente, né? Vai ter uma morte, vai ter uma Uma perda, doença, vai ter uma doença. Não necessariamente. Mas essa tribulação, ela gera perseverança. Para mim, há uma promessa de perseverança na igreja que Deus está querendo cumprir. Deus está cumprindo nesse tempo. A perseverança, ela gera caráter. Caráter tem a ver com hábitos. Caráter não é algo que nascemos com ele, nós desenvolvemos. Né? Caráter tem a ver com características da pessoa. E isso envolve hábito. Por isso que eu não acredito que existe alguém sem caráter. Ou existe o bom caráter ou o mau caráter. Não existe o sem caráter. Que a gente diz, fulano não tem caráter. Ele tem. Só que é mau. Ele tem. Né? E aí o caráter aprovado, esperança. E a esperança é a promessa. É o que Deus... É para onde Deus está nos levando. Então eu não vou viver essa promessa sem esses estágios. Porque os estágios são necessários para a formação do coração. Eu não vou dar um carro para o meu filho de 4 anos. Eu não dou uma faca na mão dele. Porque ele não está preparado para manusear. Ele precisa desenvolver ainda. Ele precisa desenvolver maturidade. Ele precisa desenvolver caráter. Ele precisa desenvolver uma série de coisas. E coisas incríveis é vivido por quem passa pelo processo. Eu acredito 100% nisso. Nenhum processo de Deus é do nada. Nenhum processo de Deus é assim, Deus resolveu agora fazer isso. Deus não tinha outra ideia para fazer, então... Era para cumprir um plano que ele já estava vendo lá na frente. Claro, foi pego de surpresa. A gente poderia fazer a analogia com a pérola, talvez. Que ela é forjada ali na pressão, né? Na pérola, o diamante, os grandes diamantes que estão a uma profundidade que requer que os mineradores escavem grandes profundezas para encontrar, né, perseverança, luta. Esse texto de Romanos, né? E aí a questão que você fala das promessas, para mim é uma grande promessa sobre o Brasil. Sabe? Deus está forjando uma igreja. Avivamento não é gerado no oba-oba. Avivamento não é sinônimo de oba-oba. Avivamento não é sinônimo de uma reunião pentecostal, fogo puro. Avivamento é sinônimo de transformação de realidade. Só que uma realidade, ela é elevada até a sua escassez máxima para gerar avivamento. Você vai gerar avivamento num ambiente confortável? Não existe isso. Então, para mim, Deus está levando a igreja a viver isso. Aí entra palavras como comprometimento, renúncia, obediência, justamente santificação, justamente para entender essa direção para onde Deus está apontando. É interessante a gente falar disso, porque entender isso, ainda que você não consiga visualizar especificamente no caso de cada um, assim, mas só de saber que Deus age dessa maneira, conhecer o método de Deus, vamos dizer assim, faz com que a gente não esmoreça no meio da batalha. Porque quando a gente esmorece e entra na resignação do sofrimento, ó céus, ó vida, ó azar, por que comigo? Naquela coisa da amargura. Inclusive, a gente falou disso na célula, né? Fazendo referência à história de Jó, que não entrou numa de amargura, faz com que a gente consiga chegar do outro lado. Porque senão você para no meio do caminho, não chega e valida não entende que esse a processo. sua crença estava certa, viu? Isso. Deus não faz mesmo não. Porque aí entra a incredulidade e aí realmente não acontece a manifestação do Deus vivo. E aí a pessoa vai falar assim, viu, comigo não aconteceu. Mas é o processo de todos nós. Eu não vejo nenhuma coisa incrível sem processo. Porque senão é a coisa incrível por coisa incrível. E Deus não precisa disso. E nós somos filhos que precisam ser formados. Sim. E o processo nos forma. Você acredita que... Eu estou com esse texto na minha cabeça desde o início da nossa conversa. Eu não estava falando, por que esse texto de novo, assim? Mas a gente falou sobre conhecimento, sobre processo. No meu devocional essa semana, me chamou muita atenção um texto de Jeremias, onde ele dizia assim, de me conhecer e entender quem eu sou. E aí ele fala mais alguma coisa, da minha justiça e tal. Isso é o que me agrada. Me chamou a atenção porque ele foi muito específico, saber isso, em me conhecer, me fazer conhecido.
Você acredita que nesses processos, uma das coisas que a gente sai vitorioso, além do fortalecimento, da pressão, é poder ver a manifestação de Deus, né? Eu acredito que esse é O principal. o principal. O restante vem com a consequência, né, de tudo isso, né? É recompensa, né? Você desfruta, mas conhecê-lo, sabe? Para mim, as coisas elas acontecem para isso. Para mim, Deus ele rege a história e tudo que me aconteceu comigo até hoje foi necessário para eu estar aqui hoje diante de você. E tudo que aconteceu comigo até hoje foi necessário para que eu conhecesse mais a Deus. Sabe, para mim, nada pega Deus de surpresa. Tudo tem a ver com Ele. Tudo me leva a Ele e a conectar a Ele. Então eu vivo para a glória dEle, para Ele. Para Ele. É claro que aí eu tenho que lidar com as minhas meninices, eu tenho que lidar com as minhas incoerências, eu tenho que lidar com os meus biquinhos, sabe? Com a que a gente faz, qualquer gente faz, qualquer criança faz. Deus não se move por isso. Deus diz, tudo bem, meu filho, pode fazer, mas eu estou conduzindo a história. Você ainda vai me encontrar ainda um momento aí nessa história, porque eu estou conduzindo isso. Isso foi necessário. Eu agi nessa área. E é impressionante. Você dá volta e você volta para o mesmo lugar, que é a presença dele. É impressionante. Olha, eu tô com uma fala aqui na minha cabeça, pode parecer mal criado, mas vocês sabem que eu não sou polêmica e nem mal criada, mas assim, é como se Deus estivesse falando assim, ó, é isso aqui, santifique-se, pois eu farei maravilhas. E aí me veio na minha cabeça assim, se você não quer, tá tudo bem, a gente quer. Nós estamos convidando, mas quem não quer, tá tudo bem. O que Deus tem para fazer, e eu acho que cabe até na pergunta que eu te fiz até antes das câmeras abrirem, né? E como é que fica isso, pastor? Lembra que eu te perguntei? Deus tem o que Ele quer fazer, e aí os planos dele não podem ser frustrados, mas eu não quero me santificar. Ele vai deixar de fazer coisas incríveis? Aí o que você respondeu para mim? Fala para o pessoal ouvir. Eu acho que não. Eu acho que quem vai perder sou eu. E eu vou ficar pelo caminho. Ele continua. O que ele estabeleceu, ele vai continuar. A gente usou o exemplo de Jesus convidando os apóstolos para uma jornada com ele, né? Os apóstolos dissessem não, outros seriam levantados. Eu não tenho dúvida disso. Eu não tenho dúvida. Então, para mim, não tem a ver com o que eu acho, tem a ver com o que ele estabeleceu. E é claro que a gente não pode pegar... É difícil falar, né, sobre Deus, né? Difícil e fácil ao mesmo tempo, mas no sentido assim, a gente não pode entender Deus como um cara carrancudo, como um cara autoritário, assim. Então, se você não quer, você vai ficar para trás. Não é isso. Ele me atrai. Isso. Entende? Ele me atrai. Só que tem uma responsabilidade que está sobre mim, sabe? E eu disse assim, Senhor, cara, não vou, não é para mim. A minha provocação é no sentido assim, ó, se você não quiser, tem quem queira, né? E ele vai cumprir. Levantar alguém. Então vem com a gente, não é no sentido de deixar ninguém para trás, mas no sentido assim, ele vai fazer coisas incríveis. Você quer participar? Eu acho, e eu quero. Eu também. Não sei se você quer, mas eu quero. Eu acho que todo mundo quer, né? Eu quero participar. Por isso essa ideia de santificação, de estar percebendo para onde Deus está apontando. Eu acho que para facilitar um pouco, e já é o meu convite para os nossos próximos podcasts, é a gente ter modelo prático para isso. E a Bíblia vai nos dizer, em Hebreus, que o Filho é exata forma do Pai, não é isso? Hebreus capítulo 1, ele vai dizer isso. Então, você quer conhecer o Pai? Quer saber como agradar o Pai? O Filho irradia a glória de Deus e expressa de forma exata o que Deus é. Com sua palavra poderosa sustenta todas as coisas. Então, se o Filho é o modelo, que a gente, então, para facilitar o nosso entendimento, a nossa mente, alguém que veio em forma humana, Deus assumiu a forma humana e andou por essa terra, cumpriu o seu propósito, eu pensei da gente propor isso, né? Nos próximos encontros. Depois deixe seu comentário aí na nossa rede social também, se você topa com a gente, caminhar, entendendo o modo que Jesus via o mundo, ou que ele instruía a gente a ver, que são as parábolas. E eu pensei da gente bater um papo, né? A gente volta aqui, traz outras pessoas também com a gente, porque eu imagino que ali, nas parábolas do reino, ele manifestou
como é o padrão do céu, Uhum. com as histórias da Uhum. terra, Uhum. para a gente, então, modelar, se inspirar, se guiar para trazer para a nossa realidade hoje e, então, viver coisas incríveis no modelo de Jesus. Uhum. Show de bola. Partiu? Vamos embora. Vamos lá. E é isso, então, pastor, quero te agradecer. É um tema maravilhoso, daria para a gente ficar aqui perguntando mais Sim. coisas. E surge muita coisa, né, no meio. A gente E- fala sobre muita coisa. E Muito a legal. minha ideia também é a gente também não sair tanto, né, desse escopo. Resumidamente, a gente pôde explorar isso do nosso pastor, né? Como viver coisas incríveis, se santificando. E aí ele deu aí para nós algumas chaves, uns métodos que ele usa na prática dele, pastoral, e na vida dele com Deus como filho, que é a constância na vida com Deus. E aí ele explorou o tempo devocional, culto, célula, oração, investimento no conhecimento de Deus, né? Ter uma decisão em explorar a palavra, ritmo, constância. A gente falou sobre descomplicar, andar por princípios, suportar o processo para viver o propósito dele na nossa vida e as promessas, e viver, então, as recompensas dessa vida com ele. Acho que foi isso, resumindo aí, organizando o nosso raciocínio, né? Tem alguma coisa que você gostaria de deixar, que a gente não conversou? Alguma pergunta que você gostaria que eu tivesse te feito, mas não veio para a mesa? Ou, se não, já deixar uma mensagem final aí para quem está ouvindo a gente, Eu acho orar por que, nós. eu acho que a mensagem mesmo, a própria palavra fala por si, né? Santifique-se, porque amanhã o Senhor fará maravilhas. Esse processo de santificação e amanhã é um processo. Não é de um dia para o outro. Deus está o tempo todo nos refazendo, nos fazendo e nos refazendo. Então, santifiquem-se, ou seja, viva o que Ele projetou, viva o que Ele planejou e aguarde. Aguarde, porque coisas incríveis vão te alcançar. E amanhã. Isso aí, aguarde. É isso aí. Foi muito bom você falar isso para nós, que às vezes me veio um forte no coração nessa virada de ano, né? Muita gente eleva as expectativas e às vezes quando o ano não começa do jeito que a pessoa sonhou, ela entra murchando, né? E se frustra, né? Ou porque errou de novo algo que achou que não fosse errar mais. Ou não deu conta e acabou pecando em algo que, poxa, de novo, Deus, e se verdadeiramente se arrepende. E aconteceu comigo uma situação parecida e várias coisas que eu buscava em Deus, jejum e oração e tal, quando não foi dessa vez. E aí uma pessoa disse para mim, calma, é um processo. Seja gentil com você, é um processo. Então, às vezes, até para agradar a Deus, a gente tem uma ansiedade em chegar naquilo que a gente acredita que é o que Deus quer. Mas Ele conhece a gente, Ele já sabe até o que a gente vai fazer de errado, né? Enfim. E Ele é, como você falou, gracioso, né? É misericordioso. Então, vamos viver o processo. E o bom é que a gente está junto, né? Sim. A gente está junto nos cultos aos domingos. Sim. Nós temos 3 cultos aqui na Catedral, mais o culto do Ciméria e no Expansão. Sim. Nós temos as células, tem vários formatos de célula. Tem a célula presencial, tem célula aqui no templo, tem célula nas casas, em vários bairros da cidade, tem células online, a gente tem pessoas de outro país com a gente na célula. Então, nós estamos aqui para vivermos juntos o processo, porque suportar o processo junto é mais leve. Mais né? leve. E é isso, então. Obrigada, pastor, por estar com a Bênção. gente. Ora por nós, então, nos Claro. abençoe, porque a gente quer viver coisas incríveis. Amém. Pai, nós queremos te agradecer por esse bate-papo, por essa conversa. Te louvamos, Senhor, por esse tempo juntos aqui em torno da Tua palavra. Cremos que o Senhor preparou, ó Deus, um ano de coisas incríveis. Nós queremos viver tudo que o Senhor preparou, tudo que o Senhor pensou, ó Deus, em liberar sobre essa nação, sobre a nossa vida, sobre o mundo, num nível pessoal, global. Ó Pai, nós cremos que há coisas que vão acontecer
e só vão acontecer porque, ó Deus, estavam ali debaixo da tua direção, do teu plano. Então nos ajuda, Senhor, a discernir e a entender. Queremos ter uma vida contigo, não é apenas um dia, não é um momento, é uma jornada. E nesse processo, Senhor, trata, Senhor, coisas que precisam ser tratadas no nosso coração, na nossa vida, na nossa alma, porque nós queremos ser, ó Deus, totalmente, ó Pai, viver totalmente de acordo com a Tua vontade. Abençoa cada pessoa, ó Deus, que esteve conosco aqui nesse bate-papo, que se conectou de alguma forma, que o Senhor alcance, Senhor, essa vida, abençoe a sua casa, a sua família, e que seja realmente, ó Deus, um ano de coisas incríveis no Senhor, para a glória do Teu nome. Nós assim oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Tchau, gente. Até Abraço. semana que vem.